No jantar de família daquela noite, o clima era de comemoração, para todos, menos para mim. Sentada à mesa, com o braço quebrado e sem conseguir segurar um garfo, eu assisti em silêncio enquanto minha dor virava motivo de piada. Meus pais riam. Minha irmã sorria satisfeita. E então ela disse a frase que queimou dentro de mim como fogo: "O meu noivo te deu uma lição." Naquele instante, percebi que eu nunca faria parte daquela família, não porque eu falei com eles, mas porque eles nunca quiseram me amar. O golpe que me jogou no chão no dia anterior doeu, mas nada doeu mais do que a confirmação de que eu era descartável para eles. O que eles não sabiam era que, naquela mesma mesa, enquanto celebravam minha dor, eu já estava preparando a queda deles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O cheiro de lasanha com queijo gratinado invadia a sala de jantar como se fosse o perfume de uma comemoração. Para qualquer pessoa de fora, aquela cena pareceria uma família perfeita reunida para celebrar alguma conquista. Mas para mim, sentada à mesa com o braço direito imobilizado por um gesso mal feito, a sensação era outra: eu era uma estranha dentro da própria casa. Cada movimento provocava uma pontada aguda no osso fraturado, e mesmo assim, ninguém ali demonstrava a menor preocupação. Meus pais continuavam conversando animadamente, e minha irmã se retocava no celular, como se eu fosse invisível. A mesa estava posta com fartura, mas meu prato permanecia vazio. A raiva só não era maior do que a fome. Eu não conseguia segurar nem mesmo um garfo com a mão boa, e ninguém se ofereceu para me servir. Meu pai ainda fez uma piada: "Da próxima vez aprende a cair direito, Luísa." E riu alto, como se aquilo fosse divertido. Minha mãe riu junto, conivente como sempre. Já minha irmã, sentada ao lado do noivo, ajeitou o cabelo e disse com um sorriso de satisfação: "Meu noivo te deu uma lição. Você precisava aprender seu lugar." A frase atingiu meu peito com mais força do que a queda que me deixou com o braço quebrado. Foi ele quem me derrubou de propósito, durante a discussão da noite anterior. Ele passou uma rasteira de uma forma tão calculada que não havia dúvida de que foi intencional. E meus pais viram tudo. E riram. Nenhum deles correu para me ajudar, para acudir, para chamar um médico. Pelo contrário, disseram que eu mereci. Eu ouvi, caída no chão, enquanto eles defendiam o agressor, como se eu fosse uma inimiga e não parte da família. Eu cresci ouvindo que minha irmã, Mariana, era a estrela da casa. Ela era celebrada por qualquer coisa: um desenho, uma nota mediana, um namorado novo. Eu, por outro lado, sempre fui a peça descartável, a filha de quem eles exigiam esforço, dinheiro, silêncio. Mariana nunca precisava se esforçar para nada, a vida inteira já estava entregue a ela de bandeja. Talvez por isso ela fosse tão cruel sem perceber, ou talvez percebesse demais. Quando tentei levantar da mesa para sair dali, o noivo dela, Vinícius, me encarou com o mesmo olhar de quem pisa em um inseto. "Não adianta ficar emburrada", disse ele, cortando a carne enquanto minha mãe gargalhava. "Isso foi para você aprender a não bancar a dona da casa. A princesinha daqui agora é outra." A princesinha. A palavra ecoou como se fosse um martelo. Era assim desde que eu era criança. Tudo para Mariana, nada para mim. Afeto, atenção, dinheiro, chances, tudo passava pelas mãos dela. E quando eu tentava reagir, eu era acusada de inveja, de loucura, de ingratidão. Mas naquele dia, algo dentro de mim mudou. Enquanto eles comiam e comemoravam a minha dor, eu olhei para o relógio pendurado na parede da sala. O tempo passava, mas eu finalmente o tinha do meu lado. Pela primeira vez na vida, eu entendi que não precisava implorar por amor, por respeito, nem por espaço. Não era eu quem precisava da família, e eles precisavam de mim. Eles precisavam do meu dinheiro e do meu trabalho, das minhas contas pagas, dos meus favores, da minha dependência emocional. E naquele exato momento, com o braço latejando e o prato vazio, algo em mim se rompeu. A sensação de impotência se transformou em uma calma fria, afiada, quase cirúrgica. Eu não precisava gritar. Eu não precisava chorar. Eu só precisava fazer uma escolha.
E eu fiz. Enquanto minha família ria, eu observava. Enquanto eles celebravam minha dor, eu planejava. E enquanto eles acreditavam que haviam vencido, eu tinha algo que eles não tinham: provas, esperança e uma saída. Eles acreditavam que eu era fraca. Mas a queda que fraturou meu braço foi exatamente o que fez minha força despertar. A partir daquele momento, minha vida mudou, e a deles também mudaria. Para sempre. Eu permaneci imóvel à mesa, fingindo fragilidade, enquanto por dentro minha mente funcionava com precisão cirúrgica. Se eles achavam que haviam me quebrado, era porque jamais tinham me visto inteira. A dor no braço latejava, mas eu sentia outra pulsação mais forte, dada a decisão. Se eu abandonasse aquela mesa naquele momento, seria apenas mais uma fuga. Eles precisavam acreditar, até o último segundo, que eu estava derrotada. Então deixei que rissem. Mariana riu alto quando Vinícius fez outra piada às minhas custas. Meu pai levantou uma taça de vinho como se brindasse ao futuro da filha perfeita. Minha mãe comentou sobre o vestido que Mariana escolheria para o casamento, ignorando que eu continuava sem conseguir comer. Eles estavam celebrando o próprio veneno. A primeira oportunidade surgiu quando Vinícius recebeu uma ligação e se afastou para atender, indo para a varanda. Mariana o seguiu como uma cadela adestrada, enquanto meus pais discutiam algo sobre os gastos da festa. Foi quando levantei, devagar, usando apenas a mão esquerda, mantendo a expressão de dor. Minha mãe torceu a boca, irritada. Vai dramatizar agora? Já começou. Não respondi. Caminhei até meu quarto, com passos curtos, como alguém que só desejava se encolher na cama. Fechei a porta, mas não travei, para não chamar atenção. E ali, com o coração martelando na costela, peguei o que eles jamais imaginaram que eu teria: o relatório médico que eu havia recebido horas antes. Eu tinha ido ao hospital sozinha, sentindo o braço desabar de tanta dor, e mesmo assim não contei a ninguém. Fiz exames, raio-x, relatório detalhado da fratura. A médica foi clara: o tipo de fratura não era compatível com um acidente doméstico, mas sim com queda brusca após perda de apoio proposital, e ela registrou isso no documento. A orientação dela ecoou na minha cabeça naquele momento: denuncie. Isso é crime. Eles achavam que eu era a mesma menina calada que cresceu abaixando a cabeça. Eles não perceberam que quando eu desmoronei no chão, caí, mas não voltei a levantar a mesma pessoa. Guardei o envelope dentro da bolsa, respirei fundo e saí do quarto. Vinícius e Mariana já tinham voltado para a mesa. Ele estourava de confiança, como se nada pudesse tocá-lo. Meu pai leu alguma notícia no celular e começou a criticar políticos, ironicamente revoltado com covardes que se aproveitam dos outros. Eu sorri. É engraçado como os predadores sempre acreditam que só eles podem morder. Voltei a me sentar à mesa. Ela voltou, Mariana ironizou: só faltava o drama completo, né? Vinícius empurrou o jarro de suco para longe de mim, sabendo que meu braço não alcançaria. Independência é assim mesmo, né? Debochou. Quem manda ser mal agradecida? Eu os deixei falar. Cada palavra deles alimentava minha coragem como gasolina. Quando terminaram de rir, peguei o celular com a mão esquerda e digitei sem pressa. Primeiro uma foto do raio-x. Depois o relatório médico. Por fim, meu braço quebrado naquela tarde. Toquei no ícone de enviar e respirei fundo. O que você está fazendo? Perguntou minha mãe, já desconfiada do meu silêncio. Olhei para ela e falei com uma calma que nem eu sabia que tinha, só garantindo que a versão da história de vocês nunca fique sem testemunhas. O telefone vibrou na hora. Mariana pegou o dela primeiro. O que você? Murmurou, empalidecendo enquanto abria a mensagem. Você mandou isso para quem? Gritou Vinícius, se endireitando na cadeira. Para a pessoa certa, respondi. Para a polícia. E para um advogado. Por alguns segundos, ninguém respirou. Eu continuei: vocês acham que venceram porque eu fiquei quieta. Mas hoje eu aprendi que silêncio não é paz. É cativeiro. Meu pai bateu na mesa: você está louca?
Vai destruir a própria família por causa de uma discussão? Quem destruiu isso aqui não fui eu, respondi. Foi o chute, foi a rasteira, foi a risada. Vocês só estão colhendo o que plantaram. Mariana arregalou os olhos. Você não pode fazer isso com a gente. Posso, respondi, e já fiz. Não houve gritos nem tapas. Houve apenas pavor. O medo tomou o lugar do desprezo, e pela primeira vez, eles me viram. Não porque me amavam, não porque se importavam, mas porque eu finalmente deixei de ser útil. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu apenas me levantei, peguei minha bolsa e disse: o próximo lugar onde nos veremos será no tribunal. E saí pela porta. Pela primeira vez na vida, saí por vontade própria, não expulsa, não implorando, mas livre. A porta se fechou atrás de mim com um clique seco, e pela primeira vez aquele som não significava expulsão, significava escolha. O ar lá fora estava frio, mas era um frio bom, como se lavasse a pele. A rua parecia silenciosa, mas o meu celular não estava. As notificações começaram a pipocar, meu advogado confirmando o recebimento dos documentos, a delegacia registrando o boletim de ocorrência digital, e o encaminhamento automático da denúncia para a Lei Maria da Penha. A palavra agressão física apareceu várias vezes na tela. Era oficial. Era real. E dessa vez, ninguém poderia fingir que não aconteceu. Peguei um táxi e pedi para ir direto à casa da minha amiga Clara, a única pessoa que nunca me tratou como sobra. Quando ela me viu com o braço imobilizado e os olhos secos, entendeu tudo sem eu precisar falar. Clara sempre foi assim, não precisava de explicações, apenas presença. Quando contei tudo, ela não perguntou: você tem certeza, nem será que não tá exagerando? Ela apenas disse: finalmente você parou de proteger quem só te machucava. Naquela noite, apesar da dor física, dormi como não dormia há anos. Não havia gritos, não havia críticas, não havia chantagem emocional. O silêncio tinha paz, não pavor. Na manhã seguinte, acordei com o som insistente do celular. Pensei que fosse Clara, mas era meu pai. Ignorei. Depois minha mãe. Ignorei também. Eles tentaram ligações, áudios, mensagens. Em menos de 5 minutos, Mariana começou a mandar textos longos, todos com a mesma intenção: me fazer sentir culpada. Você destruiu nossa família. Foi só um acidente, você sabe disso. Não acredito que você faria isso com seus próprios pais. E o pior, se fosse com você, a gente jamais chamaria a polícia. Eu sorri com amargura. Essa frase sintetizava tudo. Eu era tão pouco para eles que nem mesmo violência justificava a proteção. Eles não pediam desculpas, pediam silêncio. Não respondi nada. E então, horas depois, meu telefone tocou novamente. Dessa vez um número desconhecido. Atendi imaginando que fosse meu advogado, mas a voz que ouvi fez meu estômago gelar. Boa tarde. Aqui é da Polícia Civil. Precisamos que a senhora compareça à delegacia para prestar depoimento. O agressor foi conduzido pela viatura após denúncia anônima de violência doméstica e tentativa de fuga. Eu não tinha pedido prisão imediata, mas alguém tinha denunciado a briga depois que a confusão explodiu no grupo de mensagens da família. O que importava era que Vinícius estava detido e teria que explicar para um delegado o motivo de uma mulher com o braço quebrado apresentar um laudo afirmando agressão dolosa. Quando cheguei à delegacia, ele já estava lá. Sentado num banco de plástico, aparência desmontada, sem a pose arrogante. O policial segurava seu celular para coletar prints. Vinícius levantou quando me viu. Luísa, por favor, retira isso. Eu posso perder meu emprego. Eu te peço. Ele tentou se aproximar, mas um investigador bloqueou o caminho. O senhor não pode falar com a vítima. Aguarde. Vítima. Essa palavra nunca tinha sido aplicada a mim oficialmente. Era estranho, mas era verdadeiro. Pela primeira vez, eu não era culpada. Eu não era exagerada. Eu não era fraca. Eu tinha sido agredida, e isso tinha consequências.
Quando fui para a sala de depoimento, fui recebida pela delegada responsável. Ela leu o relatório médico, as fotos, os áudios, e então fez uma pergunta simples: a senhora deseja medida protetiva também contra sua família? A pergunta ficou suspensa no ar. Minha família. Os rostos deles passaram pela minha mente como um álbum distorcido, Mariana sorrindo diante da minha queda, meus pais rindo enquanto eu chorava de dor, todos unidos contra mim. Eu respirei fundo. Sim. Desejo. Enquanto assinava a solicitação, meu celular vibrou de novo, dessa vez com uma mensagem do banco. Eu estranhei até abrir. Mariana havia tentado transferir R$ 5.000 da minha conta conjunta do cartão da casa para a conta dela. Antes mesmo do processo criminal começar, ela já estava tentando se aproveitar de mim. A delegada levantou os olhos quando ouviu meu suspiro indignado. Mais uma prova de máfia familiar, disse ela com calma. Isso aqui fortalece sua solicitação de afastamento. Saí da delegacia com medida protetiva deferida. Vinícius e minha família estavam proibidos de se aproximar de mim, da minha casa, do meu trabalho ou de tentar contato. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma barreira legal protegendo o meu espaço, e não o deles. No carro, a adrenalina começou a baixar. O braço latejava, o coração batia acelerado, mas minha mente estava clara: eu nunca mais voltaria a implorar amor onde nunca houve reciprocidade. Quando cheguei ao prédio onde morava com meus pais, não fui para buscar carinho, fui buscar minhas coisas. O segurança se apressou ao me ver: Dona Luísa, sua família está surtando lá em cima. Melhor não subir. Eu vou subir, respondi. Mas não estou sozinha. Atrás de mim, a delegada e 2 policiais desceram da viatura. E naquele instante, pela primeira vez na vida, não fui eu quem entrou naquela casa com medo. Foram eles. Subi no elevador acompanhada pelos policiais e pela delegada. A sensação era irreal. Eu, a vida inteira tratada como alvo fácil dentro da própria casa, agora retornava amparada pela lei. As portas se abriram no meu andar e eu ouvi imediatamente a discussão abafada atrás da porta. Reconheci as vozes, meu pai gritando, minha mãe soluçando, Mariana andando de um lado para o outro. Não era arrependimento. Era desespero. E não por mim, mas pelas consequências. O policial bateu forte na porta. O silêncio que se seguiu foi quase satisfatório. Meu pai abriu com um rosto transtornado, mas a expressão dele mudou rápido quando viu os uniformes. Ele tentou disfarçar: olha, deve haver algum engano, temos uma família excelente, não precisamos de. A delegada o interrompeu: é uma visita supervisionada. A senhora Luísa veio retirar seus pertences pessoais. Ninguém aqui está autorizado a dirigir a palavra a ela. Se tentarem, constará no relatório. Minha mãe apareceu atrás dele com olhos vermelhos. Mariana veio logo em seguida, com maquiagem borrada. A raiva dela era tão grande que mal cabia no corpo. Todos estavam prontos para despejar culpa sobre mim, mas não podiam. Um único som fora das regras e eles estariam infringindo a medida protetiva. Entrei no apartamento e fui direto para o meu quarto. Mariana, desesperada para não perder o controle da narrativa, tentou se aproximar, e o policial a bloqueou com o braço, proibido contato. Ela recuou com um ódio infantil, o mesmo ódio de alguém que está acostumado a sempre conseguir o que quer. Enquanto arrumava minha mala com uma mão só, ouvi minha mãe chorando na sala, não de luto pela filha machucada, mas pelo escândalo que agora manchava a família perfeita. É isso que você queria? Destruir nossa vida? Ela murmurou, incapaz de se conter. A delegada anotou algo prontamente, e minha mãe se calou, finalmente entendendo que agora até palavras tinham peso. Eu terminei de pegar minhas roupas, documentos, computador e algumas lembranças que ainda tinham significado para mim, poucas, para minha surpresa. A maior parte da minha vida naquele quarto parecia pertencer a outra pessoa. A menina rejeitada que nunca foi suficiente estava ficando ali, presa para sempre naquele lugar. Eu estava saindo. Quando atravessei a sala com minha mala, Mariana não aguentou. Ela deu um passo brusco na minha direção e gritou: espero que esteja feliz. Você acabou com o casamento da sua irmã.
O policial assegurou antes mesmo de terminar a frase. A senhora acaba de violar a medida protetiva, disse ele. Tudo será anexado ao inquérito. Ela empalideceu. Meu pai ficou imóvel. Minha mãe, estática. Sempre foi assim, eles sabiam agir quando estavam acima de alguém. Mas agora, impotentes diante da lei, pareciam encolher como bonecos murchos. A delegada abriu a porta e fez um gesto para que eu saísse primeiro. Eu fui, com passos firmes. A porta se fechou atrás de mim, e não importava se eles gritavam, choravam ou imploravam. Naquele momento, não era mais problema meu. No saguão do prédio, a delegada respirou fundo. Você tem ideia de quantas mulheres voltam atrás por medo da família? Tenho, respondi. E eu já fui uma delas. Mas agora não. Ela sorriu com respeito, e os policiais entraram na viatura para retornar à delegacia. Eu e Clara pegamos um Uber para o apartamento onde ela morava. Agradeci em silêncio por ter alguém que me acolhesse sem me exigir nada em troca. Nos dias seguintes, eu passei por fisioterapia, por avaliações psicológicas do processo e por encontros com meu advogado. Cada papel assinado, cada sessão, cada dor tratada era como remover uma camada de poeira emocional acumulada por anos. Comecei a perceber que eu não estava apenas punindo os culpados, eu estava libertando a mim mesma. Foi então que chegou a ligação que mudaria tudo de novo. Meu advogado pediu para que eu comparecesse ao escritório com urgência. A voz dele era estranha, controlada demais. Sentei diante dele e ele colocou um envelope sobre a mesa. Luísa, você precisa ver isso. O envelope continha extratos bancários. Não meus, dos meus pais. E junto deles, prints de mensagens internas de uma assessoria jurídica que estava sendo investigada. Entre as conversas, meu nome aparecia várias vezes. Mariana e meus pais tinham planejado algo depois do meu acidente, abrir um pedido de interdição civil contra mim, alegando instabilidade emocional e incapacidade para administrar bens. O plano era simples, me declarar judicialmente incapaz para poder controlar minha conta bancária, meu apartamento e todo o meu patrimônio. Meu estômago revirou. Enquanto eu sofria com o braço quebrado, eles estavam decidindo como me transformar em uma marionete legal. Eles queriam te tirar tudo, Luísa, disse meu advogado. E já tinham dado entrada no processo, mas agora, com suas denúncias, a interdição foi suspensa pela defesa automática. Eu fechei os olhos. Não era só rejeição. Não era só descaso. Era um projeto. Eles nunca me amaram, e eles me utilizaram. Enquanto eu trabalhei, eles se beneficiaram. Quando eu parei de obedecer, me tornaram alvo. Quando deixei o escritório, eu ainda tremia. Não de medo, de clareza. A família que eu achava que tinha morrido com minha denúncia nunca existiu. O amor que eu passei a vida inteira tentando conquistar era uma ilusão com a qual me alimentaram para me manter útil naquela noite. Sentei na cama de hóspedes na casa de Clara com o braço doendo, a mente inquieta e a alma acesa. Tudo que eu acreditava, tudo que eu sonhava reconstruir em relação à minha família, estava morto. Não havia volta. Não havia laços a restaurar, havia apenas o que fazer a seguir. E eu faria. Porque se eles achavam que denunciar Vinícius era o fim da guerra, mal sabiam que era só o começo. Nos dias que se seguiram, meu braço começou a recuperar mobilidade, mas o que realmente estava se curando não era o osso, e sim minha percepção de mim mesma. Pela primeira vez, eu acordava e sentia que minha vida era minha. Não havia obrigação de agradar, nem pedidos, nem cobranças, nem chantagem emocional. Mas paz, quando vem depois de tanto trauma, sempre carrega um eco de alerta, como se o corpo ainda esperasse o golpe seguinte. E ele veio. Estava terminando a fisioterapia quando recebi a notificação judicial. Meus pais e Mariana haviam contratado um novo advogado e tentavam contestar a medida protetiva, alegando que eu estava desequilibrada e tinha inventado a agressão por ciúmes da irmã. Meu nome circulava nas redes sociais da cidade, porque Mariana se encarregou de espalhar que eu havia inventado tudo para destruir o casamento dela. Comentários maldosos pipocaram, muitos vindos de pessoas que sequer me conheciam. Clara me encontrou lendo as mensagens. Vai responder isso?
Não, suspirei. Eles querem barulho. Eu quero resultado. No dia seguinte, fui chamada novamente à delegacia. Não para desenvolver o caso da agressão, mas porque um novo inquérito havia sido aberto, dessa vez envolvendo meus pais. Parecia absurdo, mas meu advogado explicou tudo quando me encontrou no corredor. Descobrimos movimentações financeiras irregulares no CPF deles. O banco identificou que parte do seu salário vinha sendo desviado por transações programadas em segundo plano. Meu corpo gelou. Quanto tempo? Perguntei. 3 anos. Ele respondeu. 3 anos. 3 anos em que eu trabalhava, me matava para pagar contas, acreditando que estava ajudando a família. 3 anos em que eu me apertava para deixar todos confortáveis, enquanto eles tiravam de mim sem que eu soubesse. Era quase irônico. Enquanto eu me perguntava a vida inteira por que não me amam, a resposta estava ali. Não havia amor porque eu era mais útil como recurso do que como pessoa. Voltei para casa de Clara em silêncio, com um envelope nas mãos. Eu não conseguia chorar. Chorar teria sido uma forma de ainda querer algo deles, e eu não queria mais. O que fiz foi algo muito mais frio. Reuni provas, tirei cópias, organizei datas, montei uma linha do tempo com as transferências. Quem cresceu sendo tratada como culpada aprende cedo a nunca deixar buracos. Foi então que o inesperado aconteceu. Meus pais apareceram na porta do prédio de Clara. A portaria me ligou imediatamente. Luísa, seu pai e sua mãe estão aqui embaixo. Quer liberar? O mundo ficou em silêncio por um segundo. Eu poderia falar sim, e eles subiriam. Chorariam, implorariam, talvez inventassem outra desculpa. E eu iria ouvir, me despedaçar de novo, vacilar, enfraquecer. Esse era o roteiro repetido da minha vida, até ali. Não. Respondi. Peça para se retirarem. A aproximação é proibida. Mas eles não foram embora. Começaram a gritar na porta do prédio, tentando me expor, tentando comover quem passasse. O porteiro chamou a polícia. Meus pais foram alertados sobre a medida protetiva e, obrigados a sair do local, finalmente recuaram. Minutos depois, Mariana começou a mandar mensagens enlouquecidas. Você arruinou todo mundo. Estamos perdendo tudo por sua causa. Você se vingou da própria família. Você não é humana. E então, a mensagem que confirmou tudo que eu já sabia e ainda fingia não saber, eles nunca te amaram mesmo. Você só servia porque ajudava. Meu braço latejou, mas não de dor física, de alívio. Não era uma revelação nova, era apenas a primeira vez que alguém falava em voz alta aquilo que eu senti por toda a vida. No entanto, ainda havia uma última batalha. O advogado me avisou que a audiência de custódia de Vinícius estava marcada para aquela semana, e eu precisaria comparecer. Não para confrontá-lo, para confirmar minha denúncia diante do juiz. Mariana também estaria presente como testemunha, e ali, pela primeira vez, ela e eu ficaríamos frente a frente depois da medida protetiva. Passei a semana inteira com a cena ensaiando na minha mente, mas quando o dia chegou, descobri que nada poderia preparar alguém para encarar os próprios fantasmas com o corpo ainda fraturado. Entrei na sala de audiência acompanhada do meu advogado. Vinícius estava do outro lado, com o olhar sombrio, o orgulho quebrado em pedaços. Mariana estava sentada atrás dele. Quando nossos olhares se cruzaram, ela baixou a cabeça. Era a primeira vez que eu a via assim, vencida antes mesmo de começar. O juiz entrou, e a audiência começou. Meu depoimento foi firme, direto, sem tremores. Relatei a agressão, o empurrão calculado, o riso da família, o abandono. O juiz ouviu, analisou os documentos e, antes de encerrar, fez uma pergunta que ninguém esperava. Considerando a gravidade, a senhora deseja representar criminalmente também contra sua irmã e seus pais pelos danos psicológicos e financeiros constatados nas provas apresentadas? A pergunta ficou suspensa no ar. Todo mundo me olhava. Até o ar parecia esperar minha resposta. Eu respirei fundo. Eu sabia que havia mais uma parte da história pela frente. E quando eu respondi, não havia hesitação no som da minha voz. Sim, Excelência.
Quero que todos respondam pelos próprios atos. O juiz registrou. Mariana começou a chorar silenciosamente. Vinícius fechou os olhos. Meus pais, no fundo da sala, suspiraram como quem vê a própria casa desabar. Era a primeira vez em toda a minha vida em que eu não era o sacrifício, eu era testemunha. A audiência terminou. O juiz bateu o martelo. E quando saí da sala, percebi que a partir dali nenhum deles tinha controle sobre mim. Mas ainda havia um último capítulo, e ele não seria sobre vingança. Seria sobre liberdade. A audiência foi só o começo. Quando deixei o fórum naquele dia, eu senti o ar bater no rosto como se estivesse atravessando de um cativeiro para um país estrangeiro, estranho, livre e silencioso. Não havia vitória estampada no meu rosto, havia cansaço, desgaste, mas também algo que eu nunca tinha sentido, certeza. Não importava mais o que eles pensavam de mim. Não importava se me chamariam de cruel, ingrata ou vingativa. Depois de tudo, eu finalmente tinha entendido a coisa que levou anos para eu enxergar: eu não era responsável por salvar pessoas que escolheram me destruir. Os meses seguintes foram duros. Um processo criminal não se resolve rápido. Eu tive que voltar ao tribunal várias vezes, enfrentar perguntas, reviver feridas que só estavam começando a cicatrizar. Meu braço recuperava movimento lentamente, e junto com ele, minha vida. Eu passei a fazer terapia, não porque alguém me obrigou, mas porque eu quis me enxugar de dentro. Descobri muitas coisas sobre mim, inclusive que eu não precisava ser amada pela minha família para merecer ser amada na vida. Enquanto eu me reconstruía, eles desabavam. Vinícius perdeu o emprego público por causa da agressão registrada e da repercussão do processo. O casamento com Mariana, antes ostentado como troféu, virou ruína. Ele tentou voltar para a casa dos meus pais, mas com as investigações financeiras e denúncias, a aparência de família perfeita que sustentavam começou a apodrecer. Meus pais perderam privilégios sociais, e amigos antigos se afastaram assim que as acusações de desvio e apropriação indébita começaram a circular. Não porque se importavam com a moral, mas porque ninguém quer ficar perto de um escândalo. Eu não assisti a nada disso de perto. Não me escondi, mas não consumi notícias como combustível. A justiça estava fazendo o seu trabalho, eu estava fazendo o meu, seguir em frente. Recebi a alta da fisioterapia no início de setembro. A fisioterapeuta sorriu quando me entregou o documento e disse: "Você se recuperou mais rápido do que a maioria. Sua disciplina fez diferença." Disciplina. Uma palavra que na minha família sempre foi usada contra mim. Luísa é disciplinada, a Mariana é a espontânea. Luísa é responsável, a Mariana é a divertida. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que usaram para me diminuir foi exatamente o que me salvou. Na mesma semana, me mudei para um apartamento simples, mas meu. Pequeno, arejado, silencioso. O tipo de silêncio que eu escolhi, não o que me sufocava. Clara me ajudou com a mudança, e quando saímos para comemorar, ela disse algo que ficou ecoando dentro de mim: "Você sempre foi grande demais para caber na família errada." Depois disso, comecei a ver tudo com mais nitidez. A família que me rejeitou a vida inteira não era meu espelho, era minha prisão. Eles não eram meus vínculos, eram meus grilhões. Eu fiquei tanto tempo tentando me encaixar que esqueci que podia simplesmente sair. Mas o mundo gosta de testar a firmeza das escolhas. Certo domingo, ao sair do supermercado, dei de cara com Mariana. Ela estava irreconhecível, abatida, magra, o brilho arrogante dos olhos substituído por uma mistura de arrependimento e desespero. Ela me chamou pelo nome, e pela primeira vez eu não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem saudade. "Luísa, por favor, me escuta." Eu fiquei em silêncio. Ela continuou: "Eu sei que fiz tudo errado. Sei que fui horrível. Eu só queria um pouco de atenção. Só queria ser vista. E eu destruí tudo." Ela esperou uma reação, de qualquer uma. Uma brecha, um sorriso, uma lágrima, uma trégua. Eu fiquei imóvel. O amor que eu senti por ela um dia tinha morrido, e agora só restavam lembranças, como um livro antigo guardado numa caixa que ninguém tem coragem de reler. "Você pode me perdoar?"
Ela sussurrou. Eu preciso de você. A frase final revelou tudo, ela não estava ali por mim, estava ali por necessidade. E eu respondi com a verdade mais limpa que já saiu da minha boca, eu não desejo mal a você, Mariana. Mas eu não volto. Ela segurou meu braço, o esquerdo, como se isso pudesse me puxar de volta. Eu dei um passo para trás. Você tem uma chance de reconstruir sua vida. E eu também. Mas nossos caminhos não são os mesmos. Ela chorou, implorou, tentou me destravar emocionalmente, como fez durante anos. Mas eu aprendi tarde, embora tempo, não é amor quando só existe enquanto você obedece. Fui embora. Sem raiva, sem pressa, sem culpa. A vida foi se estabilizando, e o tempo seguiu. A justiça correu por meses, e um dia o telefone tocou. Era o advogado, o processo criminal foi concluído. Todos foram condenados. Você venceu. Não comemorei. Não pulei. Não gritei. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Não por vingança, mas por liberdade. Naquela noite, fui até a varanda do meu novo apartamento. O céu estava estrelado, o vento quente, e eu deixei a respiração seguir seu próprio ritmo. Coloquei uma música baixa, fiz um café e me servi com a mão que antes tremia de dor. Sentei, ergui a xícara e entendi, com uma clareza cortante, que nada do que eu conquistei foi sobre destruí-los. Foi sobre me salvar. Eu não voltei a ver meus pais. Não voltei a ver Mariana. Não quis saber do que aconteceu com cada um depois da condenação. O laço que me prendia a eles não era um laço, era uma corda. E eu finalmente cortei. Algumas pessoas diriam que família é eterna. Mas eu aprendi, com o corpo quebrado e o coração curado, que existem famílias que nos colocam no mundo e famílias que nos colocam no chão, e nós só devemos permanecer onde somos amados, não onde somos tolerados. Fechei os olhos. Respirei. Pela primeira vez, não havia ninguém perguntando de mim, cobrando de mim, comparando-me com alguém. Pela primeira vez, tudo era só meu. E era suficiente. Se você chegou até aqui, meu coração se enche de gratidão por ter acompanhado essa jornada tão intensa. Agora eu quero saber a sua opinião. No meu lugar, você faria o mesmo? Teria coragem de romper com uma família que só traz dor para finalmente proteger sua paz? Deixe seu comentário, porque quero muito conhecer o seu ponto de vista sobre essa história. E já aproveita para me contar também de qual cidade e estado você está assistindo, que eu adoro ver até onde nossas histórias chegam e faço questão de deixar um coração nos comentários de todo mundo. Se essa história tocou o seu coração ou te fez refletir, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar com a mensagem, e isso faz toda a diferença. Obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo capítulo da vida.